A Fundação Cultural de Blumenau, ela integra o Sistema Nacional de Museus e sempre no mês de maio é realizada a Semana Nacional dos Museus. Nesse ano a temática nacional, ela pede uma reflexão crítica sobre o passado e o presente. Então nós, enquanto Fundação Cultural de Blumenau, pensamos em preservar a identidade da Rua 15 e por isso realizamos esse passeio cultural mostrando os ícones que representam principalmente o material edificado e resgatando na memória imaterial, através de cartas, alguns dos personagens que ajudaram a contar a história da Rua 15 ao longo dos anos. Então, nós preparamos um modelo de contação de histórias, narrado através da professora e historiadora Sueli Petri, juntamente com personagens históricos que dão um tom desse ar do que foi a Rua 15 de Novembro ao longo dos anos. Então são mais de 160 anos de história, trazendo a reflexão dessa nossa atualidade. E assim a gente integra esse olhar crítico que é a proposta da Semana Nacional dos Museus. E Rodrigo, hoje segunda-feira, vai haver novamente na quarta-feira? Para quem quiser participar de novo, na quarta-feira, a partir das 8h30 da manhã, a saída em frente ao prédio da Fundação Cultural de Blumenau, com previsão de chegada ao final da Rua 15 por volta das 11h30 da manhã. Certo. E no caso, quem quiser participar é só chegar, tem que se inscrever? Pode obter mais informações também pelo telefone 3381-6181. E as casas ali sendo edificadas, veio de 80 e os prejuízos foram enormes, então iniciou-se um outro projeto. Vamos verticalizar a Alameda e hoje ela está irreconhecível se formos comparar com as imagens do que nós tínhamos do passado. Nós agora, com muito cuidado, vamos atravessar a rua para irmos à Praça do Blumenau. Então, Blumenau deve muito a esses personagens. Na década dos anos 50, 60, eles se sentavam aqui no restaurante Polar, que era uma confeitaria, e ficavam conversando os amigos, os tantos. E aqui eles dialogavam sobre a cidade. Então nasceu muitas ideias. Se vocês olharem o jornal A Cidade de Blumenau, o que eles escreviam pensando sobre a cidade, urbanizar, arborizar, mantê-la limpa, eles realmente são os pensadores em termos turísticos. Fazer a Blumenau diferente para explorar turisticamente. E se formos olhar na história do turismo da cidade, esses mesmos senhores dos tanques fazem parte da comissão de turismo e começam a pensar Blumenau diferente. Vamos adiante? Bom dia a todos! Sejam todos bem-vindos a esta praça. Meu nome vocês já devem saber. Me chamo Hermann Bruno Otto Blumenau. Sou o fundador dessa cidade, que hoje é conhecida mundialmente. Aqui edifiquei uma cidade que recebe pessoas de diversas regiões do Brasil e do exterior. Bom, pessoas assim como eu vieram muito cedo para Blumenau em busca de uma vida melhor. Juntamente com outros povoadores, construí aqui um legado cultural que se manifesta nas mais diversas áreas do conhecimento e segmentos dessa sociedade, como a indústria, no comércio, no esporte, na educação, hábitos e costumes e diversas outras manifestações. Mas na verdade, eu vim falar com vocês a respeito do que estou fazendo nesta praça atualmente. Vocês devem ter ouvido falar anteriormente que eu estava monumentalizado em frente à Kaiserstraße, antiga estrada do Imperador, hoje conhecida como Alameda Rio Branco. Nos anos 30, para quem não sabe, a Rua 15 de Novembro possuía aqui nesse espaço uma ponte de pequeno porte. Embaixo dessa ponte passava o Ribeirão Bom Retiro. E nos anos 40, este ribeirão foi canalizado. Após a canalização, e com o aterramento feito, foi criado aqui um espaço vazio. E Blumenau crescia economicamente,
a sua economia voltada para a indústria e para o esporte. E cada vez mais a cidade ficava mais bonita. Bom, até que a comissão de festas da época teve uma ideia de criar nesse espaço vazio uma praça. Trouxeram então meu monumento para cá e batizaram de Praça Doutor Blumenau. Me botaram de costas para este rio, pois foi o mesmo rio que me trouxe e me levou de volta para minha pátria-mãe. Por aqui fiquei durante 17 anos, de 1950 até 1967, até que os vereadores da época resolveram me retirar daqui. Me colocaram de volta para o centro histórico, mais precisamente na Rua das Palmeiras, Alameda Duque de Caxias. Bom, eu já morei lá, para quem não sabe, também juntamente com os meus familiares, e de lá não tenho boas lembranças. Para quem não sabe, aquela Alameda teve meu nome durante 45 anos. E depois da Segunda Guerra Mundial, por eu ser alemão, então o nome foi alterado para Alameda Duque de Caxias. Então o negócio piorou, pois começaram a me confundir com o Duque de Caxias. Bom, Blumenau continuava crescendo, o seu espaço urbano era ampliado, abria espaço para o automobilismo, e eu estava perto de completar o centenário de minha morte, até que alguém teve uma grande ideia. Resolveram então me levar para um espaço muito especial. Estou até hoje em frente ao mausoléu Dr. Blumenau, que é o local onde abriga os meus restos mortais e de meus familiares também. Agora estou feliz, pois parei de percorrer a cidade como sendo um problema de ocupação de espaço. Estou perto de pessoas que estiveram ao meu lado durante essa jornada, e pessoas também que vêm visitar e conhecer um pouco sobre a minha história do dia a dia. Pessoal, esse foi um pouco sobre a minha história e meu passeio de reencontro com a cidade. Agora vou acompanhá-los nesse passeio, conhecer histórias antigas da cidade e também para rever velhos amigos. Obrigado a todos pela atenção. Foi canalizado, né? Essa canalização é aqui, ou ela perto lá com a Alameda? Aqui onde estão passando esses carros era e continua sendo o Ribeirão Bom Retiro. Se formos do outro lado, na Ponta Aguda, vocês vão observar a saída. E eu chamo a atenção dos senhores, se forem no outro lado, na Ponta Aguda, vocês vão ter várias bocas de água saindo. Todas essas bocas de água, de desembocaduras, eram antigos ribeirões que hoje estão canalizados. A 15 de novembro era cheia de pontes e pontilhões que hoje nós já não os vemos mais, porque estão canalizados. A rua 15 de novembro tinha muitos portões, muitas cercas, que a partir de 1880, 1890, à medida que foi sendo criado o código de costura e sendo posto em prática, foram se desfazendo essas cercas e estes obstáculos da 15 de novembro. Mas ela continuava sendo um picadão muito sinuoso. Somente a primeira urbanização da 15 de novembro, onde eles vão cortar muitas voltas, é a partir de 1900, quando começa a celebração dos 50 anos de Blumenau. Então nós vamos agora adiante, e tem uma personagem que eu disse que estaria conosco, que vai falar. Vamos lá, Tanti? Bom dia a todos. Bom dia. Então, eu queria falar que, olhando lá, aquele prédio, eu me lembro. Lá era a famosa A Capital. Tínhamos vestuário e sapataria masculina que atendia todas as idades. Lá em cima ficava a famosa PRC4, a pioneira da radiofonia catarinense. Podemos ver que tem
aquela varanda, ela tem uma bela vista pela rua 15 de novembro. Bom, já falaram antes, mas eu acho que eu devo reforçar, né? Afinal, nem todo mundo sabe a minha história. O meu nome é Anne-Marie, mas vocês podem me chamar de Tante. Eu vivi muito tempo nessa cidade. E eu conheço a Rua 15, ó, como a palma da minha mão. Bom, tá certo que eu não casei. Tudo bem, eu não casei. Eu cuidei da senhora Chada e dos seus netos. E, bom, quando eu tinha 87 anos, eu vim a falecer. Mas hoje eu tô bem viva. E eu vou contar pra vocês um pouco mais dessa cidade. Gostaria de dizer a vocês que esses personagens são os nossos estagiários e que estão se revelando como verdadeiros atores. É uma oportunidade deles sentirem as suas emoções e se revelarem também profissionalmente. Vamos então adiante. Guilherme Busch Júnior. O sênior morava lá próximo onde hoje é o Bremen Center. O Frederico Guilherme Busch, que a Tante falou, era um homem muito charmoso, andava sempre de chapéu, feitos especialmente na fábrica de chapéus Nelson. O Frederico Guilherme Busch era marido da dona Cora, uma mulher muito bonita. E Busch foi assim o prefeito na gestão que preparou o centenário de Blumenau. E depois de 56 a 60, ele volta como prefeito. Está na lembrança, na memória de muitos daqueles que viveram esse período dos anos 60. Vamos adiante. O sênior trouxe o automóvel. O que trouxe o sênior? O sênior, como eu disse, era um grande empresário. Ele trouxe para Blumenau o primeiro automóvel, que era um Ford americano, de 1903. O jornal da época reclamava que o barulho e a velocidade de 20 quilômetros incomodava e era muito perigoso. Em 1910, ele trouxe a primeira companhia de teatro internacional. Gente, isso era muito dinheiro. Foi ele também que criou, em 1909, a primeira, como é que eu vou dizer, de energia elétrica. A companhia de energia elétrica lá do Gasparinho que vinha para cá. Ele vendia a luz elétrica. Então ele era um homem muito esperto. 1940, e é uma arquitetura art déco. O que seria isso? São esses detalhamentos cheios de curvas, saliências, é a art déco. Era comum os comerciantes terem a sua casa na base, no primeiro piso, e na parte superior eles tinham a sua residência. Continuando na 15, onde hoje nós temos Casas Bahia, Lojas NM, aqui nós tínhamos uma loja de comércio que pertencia, que tinha nesse local aqui uma fábrica de fósforo, que era do Busch, e depois foi a Universal Veículos. Toda essa imagem nós hoje não as vemos, porque elas foram sendo transformadas ao longo das mudanças da cidade. Hoje nós olhamos a nossa 15 de novembro e não imaginamos que ela era uma rua de chão batido, sem canalização, esgoto de céu aberto.
Mas com o passar dos anos, na década de 20, no governo de Paulo Zimmermann, iniciou-se o calçamento em paralelepípedo. Essas pedras vinham da região do Vale do Itajaí e também da região de Camboriú. Essas pedras só foram retiradas quando se fez a reurbanização da 15 em 2000, quando ela foi efetivamente inaugurada. Onde nós estamos aqui era confeitaria Polar, tínhamos a loja Birger, uma série de casas de comércio que fizeram história de modernização, de trazer as novidades para Blumenau. E elas vinham de São Paulo, dos grandes centros comerciais, e todo o Vale do Itajaí descia onde hoje está a Prefeitura Municipal, vinham de trem para fazer compras na Casa Coelho, na Casa Borba, na Willy Siever, na Casa Paider e tantas outras casas de comércio. 5 Mirréis que tinha também. Vamos adiante? Para que, à medida que o tempo passa, as casas vão sendo demolidas, mas fica na memória o projeto através do rebaixamento que eram essas casas. Existia a terceira casa de comércio da Bahia. Onde aqui nós temos a Lufthansa, existia uma casa de comércio voltada à livraria, que era a Gráfica 43. Quanto comércio tinha e continua havendo na nossa rua 15 de novembro. Aqui nessa transversal, nós temos a Ângelo Dias. Você relembra o canoeiro Ângelo Dias que trouxe da viagem de exploração do Dr. Blumenau. Era também chamada a Rua dos Fantasmas. A Ângelo Dias era chamada a Rua dos Fantasmas. Por quê? Conta-se que lá no passado, de madrugada, sempre aparecia um vulto todo de preto e entrava numa determinada casa. Era alguém que estava pulando a cerca, né? Aqui em frente, onde tem a Espai, nós temos um prédio bonito, uma decoração e recordo que eu fui muitas vezes aí nessa casa, onde a dona Romilda, uma cabeleireira, por muitos anos desenvolveu as suas atividades, mas na parte de baixo era uma casa de comércio. Onde nós estamos era aqui também um hotel, uma casa de comércio e ao lado o edifício catarinense. O edifício catarinense era o prédio comercial mais moderno de Santa Catarina, que foi inaugurado na década de 60. Percebam que a década dos anos 60 foi a época da verticalização de Blumenau. Ela foi perdendo seus antigos casarões e vai ganhando uma verticalização. O turismo começa a investir, lembro daquela comissão que eu falei, e nesse tempo começa-se a pensar na hotelaria, a pensar nos restaurantes. É aí que nasce o Prose, que nasce uma série de restaurantes para atender a demanda que iam comprar na Casa Maia, na Casa Paiter, né? Os tecidos e produtos que eram produzidos na nossa região. Vamos à frente? E nesse local existia o Hotel Pauli, todo em estilo em Chaimel. O Hotel Pauli era um hotel que atendia
os visitantes que vinham do Alto Vale do Itajaí, como também quando vinha o exército, na época não se chamava de exército, e sim as companhias, para fazer uma visitação no Alto Vale, dizer que o exército estava presente sempre de olho no Vale do Itajaí, as companhias de metralhadora, companhias de vários tipos de cavalaria. Então eles vinham, ficavam hospedados nesse hotel, e nos fundos existia um grande pasto, onde hoje tem ali um posto de gasolina, que era do bloco, e ficavam então ali nesse espaço, os seus cavalos e os soldados faziam uma série de exercícios. Então aqui nós tínhamos o Hotel Paulo. Neste lugar, onde nós temos essa travessa, existia o canal do Bloco, pronto canal. Também existia um pontilhão. Quem olha assim, mas isso é alto, então imagine os aterramentos que já foram feitos. Se formos olhar as antigas imagens fotográficas de Blumenau, vocês vão dizer, não, isso não era Blumenau. Por quê? Ela está totalmente modificada. Vamos para frente? Serviços gerais. Então, eles atuavam no ramo de incêndios e tudo que tinha a ver com transporte. Embaixo, como a dona Sueli já estava falando antes, ficava uma das 3 lojas Piper. Eles vendiam moda feminina e toda vez que tinha um lançamento de uma coleção, a cidade ficava alvoroçada, todo mundo queria ver, era um grande movimento para a classe blumenauense. Embaixo, a Tante esqueceu, dona Tante. Nós tínhamos ali durante muitos anos a Gruta Azul. A Gruta Azul era especialista em comidas, né, muito gostosas, de carne assada, de churrasco, de uma série de comidas que hoje nós só vemos lá nos interiores. E eu estou vendo ali que tem um senhor que está dizendo, é verdade, né, que já esteve frequentando. A Casa Pai da gente fazia moda na cidade. As mulheres, elas faziam fila quando chegavam as novidades. Então fechava-se a porta, atendia-se um público, abria-se novamente. Imaginem o glamour que representava as festas nessa cidade. Hoje eu vou a São Paulo, vou a Miami, o tempo é outro, né? Mas faz parte dessa nossa história. Vamos adiante? Eu chamo também a atenção de vocês para o próximo prédio, que é o edifício Shadrach. É a casa onde a Tante cuidava do senhor Udo, da esposa Shadrach e dos netos. Então, ela foi demolida na década dos anos 50 e foi construído esse prédio em arquitetura moderna para a época, que eram as caixas de fósforo, lisa, quadradas e lisas. Vocês, a partir de agora, vão observando que as casas mais modernas já não tem mais arte décor, já não é mais cheia de detalhes, e sim ela é reta. A partir dos anos 50, estilo reto. Vamos para frente? A casa está rebatida no chão. Tá? Como nós hoje estamos em várias pessoas, mas quando tiver um domingo de lazer, venham fazer esse passeio, e a visitação ao longo da 15 está toda fechada, então vocês poderão ter oportunidade de visualizar melhor. Nesse lugar onde vocês têm a RAF, existia aqui a fábrica de camisa Kander. Comercializava e vendia-se camisas Kander, muito famosas, vendia-se para todo o Vale do Itajaí. Vocês percebam que ao longo das minhas falas,
Quanta casa de comércio eu já mencionei. Hoje ela é também comércio, mas um comércio diversificado. Foi construído na década de 50. A estrutura dele tem mármores, já tem um hall de entrada, uma constituição completamente diferente daquilo que nós vimos até agora. E se formos mais adiante, nós vamos ver as lojas Eric, que eu quero falar a respeito. Estamos em frente aqui à loja Eric. Existia uma pensão onde servia para os estudantes que estavam no Colégio Santo Antônio, eles vinham comer ou então moravam aqui, porque vinham do interior, tá? Era da senhora Delphi. Vamos adiante. De comércio, que era do Brands Rainer, hoje é a sede da Casa de Comércio de Produtos do Boticário. Fazendo propaganda também. Então, era uma casa muito procurada. Agora imagine, aqui uma casa de comércio, a outra, uma no lado da outra. Mas cada um se respeitava e todos cresciam juntos. O proprietário desse casa de comércio, o Sr. Antônio Rainer, tinha uma das casas mais bonitas de Blumenau, que fica na Namideck, onde hoje, na lateral, tem aquela Ross Imóveis, e bem próximo do Teatro Carlos Gomes, onde tem uma casa que lembra um castelinho, aquela era do proprietário, do senhor Antônio Rainer. Porque a família Brandt e Rainer se juntaram. Ele era floriano, o senhor Moreno, muito visitada, sempre chamando a atenção pela sua decoração da vitrine, principalmente no Natal, e também aqui ao lado, onde nós estamos, nessa margem, a relojoaria Bayer. Cada uma com as suas, Schwab, desculpa, com as suas características, cada uma vendendo os seus produtos, mas no Natal elas eram e continuam sendo muito visitadas pela sua decoração. Este prédio, ele não tinha esse formato quando ele foi edificado. Ele não tinha essa parte superior, essas duas varandas que nós estamos vendo. Ela foi anexada a partir de 1902, quando o seu proprietário, o Paul Schwab, Paul Usadel, ele então, pela procura do comércio para inovar, ele então faz essa ampliação e aqui residia com a sua esposa, Dona Cora. Sempre nessa casa, a grande especialidade era vender produtos de ótica, joias, e no começo ele vendia de tudo, até véu de noiva, decoração, florzinha, e os detalhes dessa construção é arte nouveau, certo? Bastante trabalhada. Começarem a rua, nós vamos ali quando chega aqui é nouveau. Semáforo, cuidado, fazendo uma pausa, porque estamos encontrando um personagem muito interessante. Vamos ver quem é, por que ele está aqui. Guten Morgen, sou Gustavo Stutzer. Vim para a cidade em 1885 a convite de meu irmão Otto Stutzer, que morava na cidade há 30 anos. Quando vim para cá, nos anos de 1895 a 1899, meu irmão tinha o cargo de superintendente da cidade.
Nos anos que eu vim para cá, Dr. Blumenau já não residia na cidade. Então fiz a compra de terras no bairro da Velha, que me renderam um processo contra Dr. Blumenau, já que na escritura não estava o nome dele como vendedor, já que as terras teriam sido doadas pelo governo. Este processo eu perdi e acabei morando na cidade quase como um nômade. Então, retornando à Alemanha, e por alguns problemas lá, acabei voltando ao Brasil para morar em Santos. Minha casa nessa cidade, ela ficava às regiões da Igreja Católica, bem neste ponto. Então, ela tinha uma grande varanda, onde nossos filhos gostavam de brincar, e eu e minha esposa Terese ficávamos conversando, e olhando os passantes e conversando com os outros residentes da cidade. Todo dia, às 9 horas, um personagem cruzava a rua a passos lentos e largos, não olhando nem para a direita e nem para a esquerda, e mesmo a cumprimento dos passantes não respondia. Tão estranho quanto seu comportamento era a sua aparência. De sandália ou descalço, com uma calça clara, um cinto preto onde pendurava seu facão e sempre com uma camisa semi-coberta branca, e também com uma bengala acompanhando seus passos, e na cabeça um chapéu de palha. E ele parecia ser um autômato, sempre com uma bolsa ou com uma lata verde nas costas, que se lembrava de ser uma pessoa estudiosa, uma pessoa estranha para a cidade. Este era Fritz Miller, um colecionador e um grande pesquisador de insetos, a quem Darwin e toda a comunidade científica devem muito a ele. Eu sou Fritz Miller. Nos anos da minha juventude, eu fui um ativador político. Eu frequentei rodas onde as contestações eram muito bem-vindas e discutidas com muito ardor. Eu vim para o Brasil em 1852. Eu pensei que aqui eu poderia ter minha liberdade e viver uma vida tranquila. Porém, Blumenau me viu uma espécie de perigo para os colonos pacíficos, para a alma dos colonos pacíficos alemães que viviam aqui em Blumenau. Isso devido às minhas ideias evolucionistas e contrárias à religião vigente. Isso podia criar uma ebulição na população que estava aqui no intuito de trabalhar a terra e fazer ela prosperar. Na realidade, eu vivia afastado dos grandes centros, modestamente afastado dos grandes centros e do mundo dos estudiosos, do mundo dos pesquisadores, dos mundos científicos, mas isso não me impediu que a sociedade futuramente reconhecesse meu trabalho, minhas pesquisas científicas que eu fiz aqui na região, principalmente com animais e com os vegetais. Esses trabalhos hoje em dia ainda são totalmente reconhecidos e estudados. Eu posso afirmar que eu fui o primeiro criador da filogenia. O que é a filogenia? A filogenia é uma história evolutiva dos seres vivos, das espécies. Só que a minha filogenia ela era fundamentada em cima de material vivo. Não era simplesmente uma mera especulação feita em cima de material teórico, de estudos teóricos. Por exemplo, um dos que fez esse estudo teórico foi Haeckel. Eu posso afirmar que eu salvei Darwin, que justamente nessa época estava surgindo a teoria de Darwin e ela estava sendo muito atacada. Eu nunca conheci Darwin pessoalmente, mas gente
durante os anos todos, por correspondência, a gente fez uma grande amizade. O Darwin leu o meu livro, que eu escrevi, Via Darwin para Darwin, que eu escrevi em 1865. Eu enviei esse livro para Darwin. E nesse livro estavam relatadas as minhas pesquisas feitas com os crustáceos. Essa pesquisa eu fiz ainda na antiga Desterro, quando eu morava lá, e que hoje em dia se chama Florianópolis. Então, nossa correspondência continuou até 1882 com Darwin. Nossa amizade continuou correspondência até 1872 com Darwin, que foi o ano que ele faleceu. Aqui em Blumenau, essa é a minha história aqui em Blumenau. Eu fui casado, tive 10 filhos, entre eles um menino que faleceu precocemente e 10 filhos. Há 9 meninos, um menino e 9 meninas. Poxa, já estou calculando mal. Faleci em 21 de maio de 1897. E que nunca teria recebido ninguém em seu gabinete de trabalho. Então fui visitá-lo em sua casa, na rua Itajaí, em um ambiente separado, onde ele examinava os animais e o guardava em vidros com álcool. Por favor, não tente me converter. Eu não acredito no Deus em que o Senhor acredita. Para mim, o espírito é uma função do cérebro, e o que o Senhor chama de pecado, para mim, são fantasias, são especulações. Eu, na realidade, não preciso de um Salvador. Eu afirmo, junto com Voltaire, grazie l'infame, tudo é matéria. O que, se me permite, hoje em dia, diria, tudo é energia. O maior perigo, e afirmo, o maior perigo para a humanidade são os religiosos. Então o senhor passa bem além de Darwin, que é um grande amigo e favorecedor da fé cristã. Eu apenas tive a vontade de conhecer a pessoa mais famosa da colônia. Este pequeno diálogo está escrito em um livro de minha autoria que foi publicado em 1885. Eu aproveito a oportunidade para convidá-los a ir, não hoje, no dia 21, que é o dia do aniversário, onde se registra o falecimento de Fritz Miller, na comunidade evangélica, junto ao seu túmulo haverá uma solenidade para relembrar esse personagem que na história de Blumenau, na história internacional, no mundo científico, ele é muito reconhecido. Vocês perceberam na fala de Fritz Miller o quanto ele era uma pessoa onde prezava a liberdade e expressão de sentimentos. Nós agora vamos continuar a nossa caminhada e vamos fazer uma visitação na igreja, hoje Catedral São Paulo Apóstolo, que lá existe alguém nos esperando. Vamos lá? E também tem uma arquitetura livre,
moderna. Foi construído na década dos anos 60 para 70. É um prédio residencial e na parte de baixo, comércio. É uma galeria. É exatamente isso, contar aquilo que as pessoas não nos contam, não registram. E nós, dessa forma, vamos conhecer um pouco da história de Blumenau. Faremos outros passeios com outra temática para que nós sintamos o quanto essa cidade é rica em memórias. Nos dá a impressão que a história do tinha e do era, mas não se esqueçam que nós estamos no túnel do tempo e de vez em quando vocês respiram. Essas geográficas de Blumenau, basta vocês olharem aqui, essa rua do Fitzenreuter, que nós chamamos, né? É uma rua onde ela é baixa. Blumenau tinha muito, Brickheimer, desculpe, ela tinha muito altos e baixos. De repente nós vamos subir uma colina onde está a igreja matriz. Então era realmente uma geografia de colinas, baixadas, ribeirões, que hoje nós não os vimos mais porque estão canalizados ou que estão com uma outra configuração. Vamos adiante? Então, gente, continuando, aqui agora é chamado de Centro Comercial Borba. Mas há muito tempo atrás, era chamado de Casa Borba. Na parte superior morava Joca Borba, junto com a sua família, sua esposa e seus filhos. E embaixo eram vendidos tecidos e objetos de armarinho. Hoje continua sendo a morada da família Borba e ainda é a família que administra o térreo. E agora, como foi dito antes, é chamado de Centro Comercial Borba. Vamos adiante. Na frente, eu me lembro muito bem da Casa Prostóximo. Casa Prostóximo, que hoje aqui é loja Topel, que está indo embora também. Já foi Pernambucana. A Casa Prostóximo, Lojas Prostóximo, era filial de Curitiba, grande vendedora de armarinho, móveis, inclusive os meus móveis de casamento, o meu jogo de quarto, foi comprado ali e pago em 36 vezes. Então se comprava esses produtos, móveis, brinquedos, roupas, como também porcelanas, cristais, que era vendido na Casa Prostóximo. E a Casa Borba era muito famosa, principalmente quando vinham os colonos de trem, desembarcavam e vinham fazer as suas compras do ano inteiro na Casa Borba, que vendia armarinhos em metros, em peças de tecidos. Vamos adiante. Minha história começa na Alemanha. Abracei o sacerdócio ao ingressar na congregação dos padres redentoristas em 1854. Devido à minha desenvoltura cultural e aos meus considerados controversos dos ensinamentos católicos, me tornei um ardoroso e combativo soldado das minhas crenças e convicções católicas. Ao Brasil, vim como sacerdote através de um contrato firmado entre o cônsul-geral do Brasil em Hamburgo e o governo imperial do Brasil. A exigência era que eu falasse as diversas nacionalidades existentes na colônia, isto é, que eu falasse para os brasileiros, para os alemães, para os polacos, para os italianos e para as tantas outras nacionalidades que aqui residiam. Em troca, eu receberia um soldo, paramentos e moradia. Cheguei em 1876. A igreja já estava pronta
havia sido projetada pelo arquiteto Henrique Froberg, porém ela não tinha sacristia. Durante anos antes da minha chegada, os fiéis católicos eram atendidos, eram acompanhados pelos padres viajantes, que vinham de Itajaí, Gaspar, Blumenau e Brusque. Minha missão aqui no início não foi fácil. Atendi durante 16 anos toda a extensão territorial da colônia, que abrangia 17 capelas. Caminhei muitos quilômetros a pé e a cavalo. Enfrentei chuvas, frio, calor, atravessei rios e riachos, tudo isto em nome de Deus. Ministrei missas, proferi sermões calorosos, realizei batismos, casamentos e tantas outras atividades espirituais que me diziam respeito. Fui um soldado combativo. Devido ao meu temperamento forte e à minha eloquência oratória, isso acabou me trazendo aborrecimentos. Minha relação com o Dr. Blumenau nem sempre foi amistosa. Tínhamos divergências, mas sempre controladas. Tive sérios problemas com o superintendente Bonifácio da Cunha em relação a uma cerca. Lutei em defesa do terreno da igreja, que deveria ser encurtado, recuado para o alargamento da Rua 15. Então, quando o superintendente derrubava a cerca, à noite eu ia lá e levantava ela novamente. Por conta disso, eu sofri penalidades, que se agravaram com a proclamação da República. Minhas divergências também com as autoridades municipais e judiciárias foram sérias. Eu jamais me conformava com as leis constitucionais do casamento civil, em que as autoridades obrigavam que fosse realizado antes do casamento religioso. Minha desobediência em relação a essas leis também me trouxe consequências. Fui levado ao Tribunal Correcional e me foi imposta a pena de prisão. Porém, pela intercessão dos meus amigos italianos, a pena foi revogada e, em vez dela, eu deveria pagar uma fiança, que naquele momento foi paga pelo meu grande amigo Hercílio Pedro da Luz. Desgostoso com as contrariedades que vivi na colônia durante esse tempo, resolvi regressar à minha terra natal. Transferi então os meus bens e as minhas propriedades, bem como a direção da Catedral São Paulo e a Escola São Paulo, para os padres franciscanos. E em 1892, parti do porto de Blumenau para o porto do Rio de Janeiro, onde lá eu iria partir para a Europa. Quis o destino, porém, que eu permanecesse no Brasil, pois ao chegar no Rio de Janeiro, adoeci de febre amarela. Fiquei internado no hospital de Gamboa. E em 1º de agosto de 1892 eu faleci. Hoje, os meus restos mortais estão depositados numa urna que fica na principal fachada da Catedral São Paulo Apóstolo. Assim termina a minha história e eu sou o Padre José Maria Jacobs. Da igreja. Ela foi construída em 5 anos, de 1953 até 1958, mas ela ainda não tinha sua torre. Ela teve a inauguração dela em junho de 63 e ela tem 45 metros de altura. Esses degraus aqui são 55 e a igreja tem 3 sinos e eles representam, vocês sabem o quê? Isso mesmo, ele representa Jesus, Maria e José. Então nós vamos dar continuidade ao nosso passeio, que será o último lugar onde nós vamos fazer a nossa parada e lá nós encerraremos o nosso passeio cultural. Nós esperamos que vocês tenham acompanhado e viajado conosco nesse longo túnel de tempo. E numa próxima oportunidade a gente vai inventar outros passeios e gostaríamos que vocês estivessem conosco. Então nós vamos agora
até o Teatro Carlos Gomes. Eu vou fazendo algumas interferências para posterior chegarmos a uma outra personagem que está nos aguardando. Mais de 50 mil pessoas que vinham trabalhar nas fábricas e, para a época, a igreja pequena não comportava mais os fiéis. Então vamos fazer uma igreja grandiosa, uma das maiores do estado, tudo grande, né, Gabi? Né? Então, iniciou-se um projeto do arquiteto Böhm, um alemão, padre, que também era arquiteto, especialista em igrejas, e projetou-se essa igreja de pedras que foram extraídas da região do Vale do Itajaí e de Camboriú. Ok? O padre que foi, ele ia nas fábricas pegar as doações que os operários doavam, uma cotazinha do seu pagamento para construir a igreja. 1924 era a famosa confeitaria Tenges, onde tem aquela torrezinha. A confeitaria Tenges era famosa pelos seus cafés, pelos doces que eram ali produzidos pelos proprietários. À noite havia um varandão que tinha uma vista para o mar, para o rio, Itajaí. Estou sonhando com o mar, eu olhei esse céu azul lindo, né? Mas enchente parecia mar. Então, era uma forma do blumenauense vir se deliciar com o sorvete, com os produtos, as tortas que eram produzidas. Grandes personagens e autoridades, artistas, estiveram na confeitaria Tenges para tomar os famosos cafés, para tomar a cerveja artesanal nesse espaço que deixou memórias na cidade. Nós estamos vendo um monumento que é um dos mais fotografados, podem vir, vão indo. Um dos monumentos mais fotografados da cidade, como também acontece com a torre da igreja, da catedral, que é o antigo Castelinho Melman. Castelinho Melman, porque na época o construtor, o proprietário era seu Rudo Chadra e um grupo de associados, e queriam dar à cidade um ar diferente. Era a época do Lixaimel. Então, nesse tempo, edificou-se, em 1978, este prédio que lembra a prefeitura de Michelstadt, na Alemanha. E este prédio foi, assim, um ponte de todas as noivas, pessoas que vinham a Blumenau, queriam fazer o seu enxoval, ela entrava e saía pronta, só faltava o vestido. Porque tinha cristais, toalha, cama, mesa, banho, bordados, talheres, faqueiros, tudo que se imaginava e podia comprar, adquirir, e eram enviados para todas as cidades do Brasil, esses produtos que eram produzidos na região e que eram vendidos pela Casa Melman. Com o passar dos anos, o comércio foi enfraquecendo, mudou, ela fechou e mudou-se então de proprietário. Por volta de 1999 até o ano 2000, foi sede dos eventos de Blumenau 150 anos. Vamos caminhando. Esse conjunto que vocês veem ao lado da Melman era a antiga Casa Flash, era uma casa onde existia vendas de produtos para odontologia, dentários, produtos dentários, de música, uma série de outros produtos que a Casa Flash vendia nessa parte de baixo, no primeiro andar, e na parte superior a família ali residia.
Tonga. Aqui onde nós temos o Tonga, era uma pensão, uma casa São José. Essa casa São José foi edificada em 1905. Ela atendia os imigrantes que chegavam, como também atendia os colonos que vinham do Alto Vale, e era uma casa onde a igreja tinha uma certa influência para dar assistência aos imigrantes. Ela foi demolida para dar espaço à modernidade da construção da ponte que liga a beira, ao outro lado da Ponta Aguda. Essa inauguração da ponte foi em 1954, na gestão do governo de Ercílio Deck. Vamos adiante. Foi construído e inaugurado em 1978. O construtor foi a empresa Herbig Sumitsu. O estilo dela lembra a prefeitura de Michelstadt, na Alemanha. Ela sempre foi uma casa de comércio, onde os blumenauenses, como as pessoas de várias partes do Brasil, vinham comprar cristais, roupas de cama, mesa, banho, faqueiros, porcelanas, enfim, uma diversidade muito grande. As suas atividades foram encerradas em 1999 e a partir de então, de 99 a 2000, serviu de base, de ponto de eventos para o Instituto 150 anos de Blumenau. Posterior a isto, ela foi alugada pela Avan e permanece nesse espaço, nesse tempo de quase 17 anos. Ao lado nós temos uma antiga casa de comércio que era da família Flash. Vocês veem que ela tem uma sacada na frente. Essa sacada era diferente, ela era um trabalho mais rebuscado. Embaixo, me recordo bem que se subia algumas escadas, porque existia uma lei que solicitava aos seus proprietários que construíssem suas edificações num nível acima de 13 metros. Hoje, ninguém respeita essa lei e verificam que ela está no patamar, né, do nosso alcance, não tem escadas nenhuma, mas ela tinha 4, 5 degraus a mais. Aqui ao lado nós temos a antiga loja de comércio da Bellman voltada a ferragens. Na parte de cima existiam, deve ainda existir, eu não sei a quantas anda hoje, apartamentos que eram alugados. E a Tante morava aqui. A Tante teve uma vida bastante intensa se dedicando à família Shadrach. E a Tante depois foi convidada a sair daqui, porque ela já estava velhinha, e foi levada para o pensionato. Só que a Tante não aceitava isso. Ela fugia do pensionato e ficava percorrendo a 15 de novembro para cima e para baixo e ia na casa das pessoas que eram amigas a ela, mais próxima, e matava o almoço na casa dessas pessoas. A Tante veio a falecer com 87 anos, mas a família Shadrach, os netos, deram uma atenção até o final da vida dela, em reconhecimento ao que ela fez pela família. Dedicou totalmente à família, ficou solteira, solteirona, né, Tante? E assim finaliza a história da Tante. Vamos para frente? A residência da família Deck. E esse espaço era bem diferente, havia um buraco, um valo bem grande, que
eu vou falar a respeito que deu origem a essa famosa história dos nossos tão falados túneis de Blumenau, tá? Vou mostrar por A mais B a lenda dos túneis. Imaginem como esse lugar era alto. Se vocês olharem o prédio aqui na lateral, na nossa frente ao Carlos Gomes, como ele era alto, principalmente ali onde tem a Heineken. Tudo isso aqui, gente, era uma colina. Guten Morgen. Bom dia. Gostaria de me apresentar. Me chamo Rose Gärtner. Minha chegada no Brasil foi em 1859. Estava sentada no porto do Convés do navio, na cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, quando um homem de meia idade me olhou de cima a baixo com seu terno simples de brim, com suas lentes grossas, e me perguntou: a senhorita está indo para Blumenau? Logo respondi: sim, estou. Com um tom de ironia, ele me disse: lembre-se, em Blumenau não existe teatro, não existe concerto. Não entendi o motivo da sua ignorância. Passavam meses pós meses, dias pós dias, e eu passava na frente da casa daquele homem que me parou. E para minha surpresa, era o fundador da cidade, o Dr. Blumenau. Me apaixonei perdidamente por Victor Gärtner, um homem desquitado, 10 anos mais velho do que eu, e eu com apenas 17 anos. A idade nunca influenciou. Tivemos 8 filhos, e mais uma vez o destino nos pregou. Ele era sobrinho do Dr. Blumenau, ajudava o tio no comércio de secos e molhados. Sentia a falta da minha terra natal. Compartilhávamos a carência da cultura. E veio a ideia, junto com meu marido e um grupo de amigos próximos, de nos apresentarmos nas festas da Sociedade de Atiradores. Éramos amadores, mas foi um sucesso. Deram pra gente um palco e um vestuário para nos colocarmos. Em 1880, a enchente levou a cidade, mas não mudou. Modificamos o nosso nome para Sociedade Teatral Frozen. Você sabe o que significa Frozen? Não. Não? Alegria. Levou a gente comprar um terreno na Rua das Palmeiras. Em 1895, inauguramos nosso lugar. A maioria é servidor público, é de poder trabalhar com uma equipe maravilhosa dessa. Tem alguém do naipe, como a professora Sueli, que vai fazer parte um dia dessa história, já é parte da nossa história. E eu queria pedir uma calorosa salva de palmas para ela também. Então, antes de finalizar, vamos contar um pouquinho sobre o túnel. Como eu mencionei ao longo das minhas falas, a geográfica da cidade era outra. E também nessa área, a configuração geográfica era bem diferente. Se olharem aquela casa da Heineken, que era de Júlio Baumgarten, ali era a sede do Blumenauer Zeitung, o primeiro jornal de Blumenau. Vinha alto. Essa parte foi feito um corte. E nas laterais existia ali um valo bem grande. Quando pensou-se em fazer essa abertura dessa via, que é a John Kennedy, a 7 de setembro ainda não estava finalizada até o final, onde hoje tem a rótula, onde nós temos a porta aberta, onde hoje é o Shopping Neumarkt, existia e existe uma parte do Morro dos Padres. Isso foi cortado na década final de 50, e esse valo, que sempre corria água, ele foi canalizado sobre uma forma quadrada e dava para a vazão da água uma pessoa passar tranquilamente em pé. E com isso foi surgindo o mito,
a lenda urbana que essa área, esse local, esse túnel, se estendia até os padres, até o Colégio das Freiras, e servia de passagem para aqueles encontros, né, do imaginário das pessoas. Na realidade, gente, era uma corredeira de água, era uma canalização. E onde hoje é o Neumarkt, existia nos fundos a fazenda dos padres, onde tinha boi, vaca, porcos, fábrica de vela, e toda a água, quando vocês forem ali na área do São Francisco, no Parque São Francisco, vocês vão perceber aquela água corria para cá. E naturalmente ela foi canalizada, desviada para a rua onde era Royal, da volta, e por isso nós não temos a passagem desse ribeirão que iria desaguar no rio Itajaí. Então essa é a história do famoso túnel. Essa história que eu contei, pesquisada, provada por A mais B, está publicado na revista Blumenau em cadernos do mês de novembro e dezembro de 2015. Tá? Nós temos esse exemplar, está à venda na Fundação Cultural.